Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Circo Multiplicador, começando hoje mais uma live. Rodrigo Bianchini está aqui a postos, esperando vocês para conversar sobre circo. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Opa, peraí, que acabou a imagem. Não, volta a imagem. Aí, imagem permaneça, por favor, não saia daqui. Fique comigo, imagem. Muito bem. Boa noite, boa noite. Bom, para quem está vendo de dia também pode ser bom dia, pode ser boa tarde, mas agora para mim é boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal do Circo Multiplicador, QI de Circo. Isso aí. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para conquistar mais alunos por meio das aulas de circo. Então, se você é um professor de educação física, uma professora de educação física, eu sou o Rodrigo Bianchini, sou professor de circo e já experimentei mais de 1000 exercícios para crianças e para adultos, passando por esportes de alto rendimento e pessoas especiais. Venho aqui para falar para vocês sobre essa ferramenta maravilhosa que é as artes circenses, que são as artes circenses, as modalidades do circo. Então, se você não conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema hoje é não tenho conhecimento prático. Muito comum, né? Ninguém conhece o circo, ninguém trabalha com circo, poucas pessoas trabalham com circo, então as pessoas não têm conhecimento prático. Poucas são aquelas que têm o conhecimento prático, experimentaram como é que funciona uma vivência de circo, experimentaram quais são as modalidades, quais são os aparelhos de circo, são poucas as pessoas. Então, vejam como esse mercado é grande no circo. É isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, olha só, toda hora está caindo a imagem aqui, ó. Espera aí, deixa eu trazer de volta. Isso, chegou, está de volta. Não cai não, fica aí, por favor, vai. Pois é, eu estou aqui ó, com uma lousa branca que eu vou deixar no canal do YouTube para vocês. Tudo que eu for passando nesse conteúdo, isso aqui é um conteúdo mais pesado, porque é uma aula sobre circo. Eu vou passar aqui todo o conhecimento e a minha vivência que eu tive sobre circo. Porque eu trabalho com circo há 20 e tantos anos, são 2 décadas, quase indo para a 3ª década já, trabalhando com circo. E eu quero mostrar para vocês o quanto esse caminho é valioso, o quanto é importante. Não que eu tenha trabalhado há muito tempo e, pô, só porque você trabalha há muito tempo, você manja pra caramba. Não, mas eu tenho uma quantidade de situações que eu vivenciei, que eu passei, que eu experimentei e que eu proporcionei situações muito positivas nesse trabalho que eu posso passar para vocês e eu quero trocar essa experiência. Eu quero passar para vocês que essa ferramenta é uma ferramenta valiosíssima. Então, se você é professor de educação física ou professora de educação física, sejam bem-vindos, porque aqui tem muito conteúdo interessante para vocês. Vocês vão conseguir se enriquecer com esse material, que é o material que são as modalidades do circo. Você vai trabalhar com várias habilidades para você conseguir enriquecer os seus alunos e conseguir proporcionar muita atividade, proporcionar muita alegria, muita satisfação, muito convívio positivo, atividades físicas diferenciadas, estímulos diferenciados. Então, o circo é essa quantidade de coisas gigantescas, assim, sabe? Às vezes eu acho que falar de circo em 1 hora é pouco tempo, então por isso que eu estou fazendo várias lives, que chamam-se QI de circo. E por que eu estou falando isso para você aqui hoje? Porque eu estou vindo aqui me dedicar a esse momento? Porque eu preciso passar esse conhecimento de que as aulas de circo realmente valem muito a pena. É uma ferramenta que você, professor, professora, pode usar com seus alunos em N lugares, em qualquer tipo de situação. Pode usar em uma praça para fazer uma aula aberta, você pode usar em uma escola, você pode usar em uma academia, você pode usar em um condomínio, e você pode usar o espaço o mais contido possível com essas atividades. Então, é uma situação muito enxuta. E o que é isso? O circo é prática. Se você não tem prática, você vai começar a praticar esse movimento e você vai começar a treinar os seus alunos com esses movimentos do circo. Ao mesmo tempo, você também vai aprendendo com tudo isso, vai aprendendo a se desenvolver com essas ferramentas e vai conseguindo crescer esse trabalho, que é um trabalho super rico, que é o trabalho do circo.
Ah, Rodrigo, mas eu não vivi isso, eu nunca experimentei dar aulas de circo, nem trabalhei no circo. Tudo bem, gente, não precisa ter trabalhado no circo para você ser professor. Se fosse assim, eu já falei várias vezes, técnico de futebol tinha que ser ex-jogador. Todo técnico de futebol é ex-jogador? Não, não é. Todo técnico de judô é ex-judoca? Ah, não, judô a maioria é. Não, sei, não. Esquece esse exemplo, pula esse exemplo. Esse exemplo pula, porque no judô é diferente. No judô realmente existe essa hierarquia. Agora, no futebol, não. No vôlei também, não. Outros esportes coletivos, não necessariamente o técnico foi um ex-competidor. Mas no circo, olha que legal, o circo ele não é um esporte, ele também faz parte da cultura, ele faz parte da arte, ele tem um envolvimento social muito positivo, né? Então, essas práticas, você vai descobrir que é muito importante nesse momento o seu aluno se envolver nesse momento de aula, porque essa troca é muito justa, é muito interessante. Se você tratar a sua aula como uma competição numa aula de circo, essa aula não vai ser muito atrativa. O interessante é que ela seja colaborativa. Aulas de circo elas são muito importantes por serem colaborativas. Os jovens, os adultos que participam, os seus alunos que estão participando, eles trocam informações nesse momento, eles experimentam. E aí eu preciso passar para vocês que essa troca, essa experiência, não limita o professor e a professora por não ter tido a experiência de trabalhar. Se você está interessado em começar a trabalhar com circo, é lógico que você vai, pelo menos, manipular as bolinhas, experimentar como é que joga malabarismo. Você precisa dessa vivência. Você precisa entender como funciona esse mecanismo. E você experimentando isso, você pode trocar isso com os seus alunos. Você passa essa informação para frente. Você consegue enriquecer a sua aula com seus alunos a partir do momento que você leva isso para frente. Ofereça para eles. E aí, tem uma coisa, assim, que eu acho que é primordial. Quando eu comecei a trabalhar com aulas, eu nunca tinha vivenciado aulas, eu nunca tinha experimentado dar aulas. Eu já tinha trabalhado com circo, eu já fui aluno de circo e tal, e aí eu comecei a dar aulas, mas eu não era professor, eu era simplesmente aluno de circo-escola que fui trabalhar com aulas de circo. A partir desse momento, eu me senti livre a poder oferecer todo o estímulo para os meus alunos. Eu queria que os meus alunos aprendessem tudo. E qual foi o meu grande erro? Vou contar para vocês aqui qual foi o meu grande erro. Nessa empolgação de querer mostrar o trabalho e querer ver o trabalho produzindo e crescer o trabalho e tal, eu ensinei de maneira muito rápida para os meus alunos a jogarem 3 objetos ou 3 elementos de malabarismo, tá? Então, um exemplo. Eu fui lá, estava com os meus alunos, de frente com os meus alunos, aí eu tive uma aula, 2, 3 aulas, e eu já os ensinei a jogar malabarismo. Eles já estavam jogando 3 bolinhas, pelo menos. Muito rápido, de forma muito rápida, eles já estavam jogando. Qual foi o meu erro? Eu não consegui voltar para que esses alunos praticassem com uma bolinha, com 2 bolinhas, até chegar na terceira bolinha. Eu já fui mais que rápido ensinando eles a dominarem as 3 bolinhas. Por quê? Porque eu queria vê-los envolvidos na aula, que eles eram capazes de jogar 3 bolinhas. Mas eu descobri que eu estava super errado nesse momento, do jeito mais errado. Porque eu queria que eles entendessem que eles eram capazes, a minha intenção era muito boa, que eu queria que eles entendessem que eles eram capazes de jogar malabarismo, que era possível jogar malabarismo com 3 bolinhas, mas o processo para que se jogue 3 bolinhas é muito importante passar por uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. Então, por isso foi o jeito mais errado. Eu já fui direto conseguindo passar para eles 3 bolinhas. E aí eles perderam total interesse pelo processo. E aí eu fiquei a ver navios, porque eu tinha que improvisar aquela situação com 3 bolinhas com eles, para que eles jogassem 3 bolinhas e multiplicassem esse número de bolinhas. Só que aumentar o número de bolinhas é muito mais difícil do que jogar 3 bolinhas. Entrar a 4ª bolinha depende de um outro fundamento, que eles deveriam ter aprendido com uma bolinha. Então, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou fazer uma ressalva, porque lá no YouTube eu vou colocar uma aula
que eu vou deixar ela por uma semana lá para vocês, que eu vou colocar essas anotações para que vocês entendam sobre o que eu estou falando e depois assistam a aula no YouTube com mais tranquilidade, tá bom? E eu preciso compartilhar com vocês esses erros que eu tive, porque para que vocês não cometam os mesmos erros e não fiquem amedrontados se você não tem nenhuma experiência com o circo, se você não teve uma vivência prática. É importante? Sim, é muito importante, e eu gostaria muito que vocês tivessem essa delicadeza de tentar jogar os aparelhos, de praticar os aparelhos, de entender como é que funciona, treinar esses aparelhos também, porque vale muito a pena. Vale muito a pena você praticar para conseguir passar para o seu aluno, para a sua aluna, que toda aquela dificuldade que eles encontram, você também encontrou e você pode passar para eles, certo? Por que não está indo? Ah, tá, agora foi. Você passa para eles aquela vivência que você teve. Isso é muito importante. Ah, eu não tenho a prática? Não, não tenho a prática, mas você experimentando e já vendo como funciona o jogo de malabarismo, como funciona o beabá do circo, você consegue passar para os seus alunos, você consegue ensinar os seus alunos para que eles consigam se desenvolver e se divertir com isso também. Porque, além de tudo, a prática do circo e as modalidades circenses são diversão. Eu não estou aqui passando nenhuma ideia de que vocês vão formar, que um professor ou uma professora vai formar artistas de circo, mas que essas pessoas experimentem essa atividade e se divirtam com isso, consigam colocar para dentro do seu organismo e trazer e fazer isso se expor uma maneira de movimentos diferenciados e prazerosa, divertida, com uma certa dificuldade, mas essa dificuldade não impõe nenhum risco para eles. Eles consigam manipular os aparelhos, que eles consigam instalar os seus aparelhos com segurança e saibam como instalar esses aparelhos, tá? Então, que vocês tenham uma prática é super importante, sim. Mas se vocês não têm, não tem problema, gente. Professor está ali para ensinar. O importante é que vocês tenham total conhecimento como funciona a modalidade. Vocês têm que saber como essa modalidade é na prática. Vocês têm que passar essa informação. Então, se vocês conseguem passar a informação para o professor, para os alunos, pronto, está feita a tarefa do professor. Se eu aprendi isso, de que quando eu fui, na realidade, assim, quando eu aprendi as modalidades circenses, o que eu fiz? E fui passar essa informação para frente, eu fui trabalhar e ensinar outras pessoas, ensinar os meus alunos, eu fiquei muito preso a um método que eu fui ensinado, certo? Então, tem que fazer desse jeito, se não fizer desse jeito, vai dar errado. Na realidade, com o tempo, eu descobri que não é bem assim. É possível, principalmente hoje em dia, professora de educação física, nós temos uma tecnologia gigantesca de como adaptar as nossas atividades para que os nossos alunos aprendam a treinar as modalidades, né? Então, quando você vê a dificuldade de um aluno, de uma aluna, você vai fazer o quê? Você vai ter que adaptar a aula para que essa pessoa, para que esse aluno se desenvolva de uma maneira melhor, né? Para que ele consiga expor aquela dificuldade e superar aquela dificuldade. Você está ali para isso, né? O professor está ali para isso. Está ali para conseguir ajudar ao máximo o aluno e conseguir levar que esse aluno vá para frente e seja feliz e, a partir disso daí, construa novos movimentos e esse movimento cresça para que ele conquiste as alturas, né? Porque a ideia é essa, é você conseguir criar um desenvolvimento para que o seu aluno suba, chegue ao nível de aparelhos aéreos. Porque no circo nós temos quatro modalidades divididas em aparelhos. Então, as quatro modalidades são malabarismos, acrobacia, malabarismos, equilíbrio e aparelhos aéreos, tá? Essas quatro modalidades vocês trabalham em uma aula, vocês conseguem trabalhar dentro do circuito como funciona essa aula, tá? Então,
Professor e professora, não tenha medo, dá para fazer sim. Dá para fazer, dá para colocar o aparelho lá e ajudar essa turma a crescer no circo, entender como é que funciona, descobrir quais são os benefícios do circo. O circo traz uma série de benefícios, além da técnica que os seus alunos vão aprender sobre, que é uma técnica fina de movimento, né? De coordenação motor e tal. Eles também vão trabalhar com elementos diferenciados, que vão associar o trabalho de ritmo, de tempo, de espaço, noção espacial, sabe? Eu posso ser um pouquinho técnico agora? Posso, vocês me permitem? Porque eu preciso. É importante que os seus alunos entendam como é que funciona isso. É importante toda essa dimensão da aula ser aberta, esse leque ser aberto, para que você entenda que realmente você está conquistando e está aproveitando com o seu aluno uma quantidade de movimentos que não é comum, não é habitual se ver hoje em dia nas academias, em clubes ou em grupos de atividade física. O pessoal está muito relacionado com o esporte, né? Agora, o circo traz esse outro segmento, que é ampliar o nível de coordenação dos alunos, trazer para os alunos essa situação coordenativa, sabe? Porque, por exemplo, uma corrida, deixa eu fazer uma analogia rápida assim com a corrida. A corrida é para que o aluno consiga desenvolver pelo menos assim eu entendo, tá, gente? Porque o meu professor de atletismo na faculdade, ele pegava muito no meu pé sobre essa situação de coordenação, e ele foi recordista mundial até pouco tempo atrás aí. Então o cara era fera, ele sabia muito bem o que estava falando para mim, que foi o professor Carlão, né? E ele pegava muito no meu pé, falava sobre, poxa, é importante que o aluno na corrida saiba coordenar muito bem os seus movimentos de membros superiores com inferiores. É a mesma coisa uma roda de bicicleta. Se uma roda de bicicleta que tem aqueles raios todos, eles estão ali para que a roda fique uniforme, o movimento fique firme, a roda consiga girar de maneira que não fique empenada, porque se ela empenar, quem é que consegue pedalar? Quem consegue desenvolver velocidade com uma roda toda torta? Não acontece. E um organismo é a mesma coisa. O corpo precisa estar coordenado para poder executar os movimentos. Quando você consegue coordenar numa corrida, que é o que eu estou comentando com vocês, pernas e braços, movimentar tudo coordenado, o seu corpo fica afinado e evita lesões. O seu corpo não quebra, não vai quebrar lá na frente, você consegue superar por mais tempo esse movimento. Então, a coordenação motora, ela é super importante para o nosso corpo. Um corpo que não está coordenado e resolve fazer uma atividade física, com certeza esse corpo vai ter uma lesão. Então, é importante que o indivíduo, quando está fazendo uma atividade física, consiga também, com o seu professor, muitas formas de deixar o corpo coordenado, deixar o corpo sempre em ordem, para que os movimentos estejam sempre coesos um com o outro. Eles estejam, se um braço está em cima, o outro tem que estar embaixo, gente. Assim, funciona assim. Se o braço direito está para cima e a perna esquerda está para baixo, o movimento está errado. Você vai fazer um movimento completamente equivocado na sua região lombar, e aí vai começar a trabalhar de maneira errada, vai ter entorse do corpo, a musculatura não vai trabalhar de acordo. Então, entenda como as atividades do circo são benéficas em vários aspectos. E estou falando aqui que eu não tô querendo formar artista circense não, tá, gente? Eu estou aqui para que vocês entendam que o circo ele é uma atividade complementar, é uma atividade importante, professor e professora. Vale a pena trabalhar com o circo, é importantíssimo vocês conseguirem trazer essa noção para que seus alunos fiquem mais enriquecidos com o seu trabalho. Eu já trabalhei com equipes de alto rendimento de tênis já, gente. Parece que não, mas, poxa, deu uma sacadinha assim na turma, sabe? A equipe toda começou a olhar com outros olhos essa situação de coordenação motora e essa situação de realmente exercer força no momento correto. Porque é esse nível de consciência que o circo vai trazer para o seu aluno, para a sua aluna. Um nível de consciência um pouco mais avançado, um nível de autoestima mais elevado, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com circo. Não é todo mundo que sabe fazer as modalidades do circo. Então,
A pessoa, a partir do momento que está com esse diferencial, já consegue trazer aqui para o seu estado consciente de que, poxa, se eu conseguir fazer aquilo dentro daquilo que eu estou me propondo agora na minha atividade, eu também vou conseguir. Então, eleva esse estado de superação. É muito importante quando você está trabalhando com atletas ou com atletas profissionais ou amadores, de que a autoestima seja valorizada. É muito importante. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista com o Fernando Menigeni, e, nossa, meu, que impressionante. Ele tem uma noção, assim, tremendo de um atleta, né? Que ele já foi entre os 30 do mundo já, né, no Brasil, antes do Guga, né? Ele foi a geração que trouxe o Guga, ele fez parte dessa geração que trouxe o Guga, o Fininho. Poxa, eu nunca tinha ouvido ele falar assim de maneira técnica sobre o desenvolvimento de um atleta, e hoje eu ouvi, eu achei sensacional, e é bem isso, porque o atleta precisa, além de tudo, se divertir com aquilo que ele está fazendo. Tem que ser uma diversão. Então, o movimento tem que ser divertido, porque a partir do momento que o atleta encara aquilo como uma dificuldade muito grande, isso começa a criar algumas chaves que travam a cabeça dele. E se você descobre alguns movimentos e você tem uma ferramenta a mais aí para trabalhar, que você destrava isso, excelente, gente, excelente. É isso que eu estou propondo para vocês, que o circo consiga proporcionar uma condição de melhoramento no seu trabalho, professor, professora. Que vocês consigam adaptar essa atividade para o seu dia a dia, para o funcionamento do seu trabalho do dia a dia. Então, é bem importante esse tema que eu estou levantando hoje, de não ter conhecimento prático. Poxa, se eu sou um professor de educação física que estou querendo formar artista circense e realmente ir para alto nível, conseguir colocar o meu aluno e a minha aluna para que ele tenha um high level assim de como artista, entrar nos grandes circos e tal, tudo bem. Aí eu até concordo com você que a prática vai fazer uma tremenda diferença. Agora, se você é um professor ou uma professora que está querendo trazer um pulo a mais aí na sua aula, poxa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Isso vai elevar demais a sua aula, isso vai trazer para você um recurso a mais para que você consiga estar lá na frente e proporcionar um momento diferenciado para o seu aluno. E quem sabe até para o seu atleta, porque, como eu já disse, eu trabalhei com atletas e os atletas passaram a trabalhar de uma maneira diferente. O malabarismo, por exemplo, trouxe uma situação de concentração para a equipe diferenciada, porque o grande problema do tênis na época era a criançada, a turma lá, que eram crianças, jovens e adultos, né? A equipe era completa, tinham várias categorias. Eles tinham muito essa situação de se perder no meio do jogo e ficar pé da vida e tal, porque autoexigência, saca? Quando você traz o malabarismo, eles começam a querer entrar nessa mesma viagem como no tênis, mas a partir do momento que entra uma diversão e você pega um amigo e coloca para trabalhar junto, quebra isso, quebra essa monotonia. Eles passam a dividir essa dificuldade e passam a colaborar um com o outro. E a partir desse momento, essa colaboração ajuda no engrandecimento do jogo individual de cada um. E aí, ó, lá para cima, o jogo cresce, a sua cabeça destrava, a sua cabeça fica tranquila, a sua concentração vem, você mantém-se concentrado, mas concentrado e concentrada, porque tinham meninas na equipe também, mas de uma forma diferenciada, mais leve, sem uma cobrança muito grande. Isso foi uma coisa só, tá, gente, que eu estou citando aqui para vocês, para trazer o benefício que o circo traz para as aulas e o que tipo de ferramenta vocês podem usar nas suas aulas, que não é pensando só em formar grandes artistas. A ideia é trabalhar com o circo como uma ferramenta de trabalho útil para o ser humano comum, para o aluno comum que está ali todo dia, vivenciando a sua vida e precisando disso. Senhores e senhoras com idades avançadas, o malabarismo é excelente, sabe? As brincadeiras de se pendurar, usar um trapézio, usar uma lira, ou um tecido, manipular um tecido, até com pessoas de idade avançada, porque eu já usei.
pessoas de idade avançada já para brincar com tecido, e não preciso pendurar em lugar nenhum. Eu mesmo posso segurar o tecido e manipular o tecido com o meu aluno, com a minha aluna, com maior tranquilidade. E isso é gostoso, é uma brincadeira, é um tecido, é leve, ele é elástico. Não é fácil, tá? Não é fácil. Você consegue colocar níveis de dificuldade nesse tecido. Você não precisa trabalhar com um tecido de 5 metros. Você sabe que você está trabalhando com... Tem uma cliente, é personal trainer de terceira idade. Você vai levar um tecido de 5 metros e pendurar na árvore para subir? De jeito nenhum, né? Não vai fazer isso. Mas você pode trazer o tecido e deixar ali para a pessoa e você mesmo segurar. O seu aluno, a sua aluna vai manipular, vai começar a puxar, a trazer resistência para membros superiores. Manipular aquele tecido de forma diferenciada é uma brincadeira. O seu aluno e a sua aluna se diverte com aquilo. Poxa, mas eu vou ficar brincando de subir, puxar tecido. Isso é engraçado, é divertido. A atividade física passa a ser diferenciada nesse momento e agradável. Não é aquela rotina constante, sabe? Brincar com malabarismo com bexiga, até colocar malabarismo com bexiga com água, eu já fiz, gente, colocar água na bexiga e vai querer jogar, porque fica aquela coisa de, puxa, vai cair essa bexiga, vai estourar a bexiga, e cai, e estoura, e dá risada, e molha o pé, saca? Mas acontece que essa brincadeira cria uma série de estímulos tão benéficos para os seus alunos, e vocês não têm ideia a quantidade de sinapses nervosas, a quantidade de bem-estar que você está proporcionando para o seu aluno, para a sua aluna. Isso é que é o legal, sabe? Isso é que é o gostoso, trabalhar com atividade física de forma prazerosa, trazendo uma benfeitoria maior do que a condição física, né, de músculos e tal, que esse é o foco. Então, com o tempo, você pode, dentro da sua planilha, do seu planejamento, você foca o trabalho e, de repente, dependendo do objetivo, não sei qual é o objetivo, não sei nem se tem uma patologia e tal, mas eu estou expondo para vocês aqui o que é o trabalho do círculo, a diferenciação que existe do trabalho com o círculo e que você pode implementar em suas aulas, tá? Eu já falei até que como é que você tem que... Já dei até um spoiler aqui do que vocês podem... Como é que vocês podem trabalhar. As modalidades dos... E assim, por que eu estou falando isso? Né? Falou, meu, mas como assim? Você está querendo prometer o grande milagre do século agora? Olha, para você pode não ser, mas para mim é, tá? Para mim é o grande milagre do século, porque eu trabalho com isso há muitos anos e olha, eu vou te falar, eu desconheço uma pessoa que trabalhou tanto tempo com aulas de circo como eu. Uma pessoa que experimentou tanto com circo como eu, uma pessoa que vivenciou tantas faixas etárias e experimentou N tipos de situações, N tipos de movimentos como eu experimentei. Porque, como eu falei, vou fazer quase 3 décadas trabalhando com circo. Então, gente, é muito bom, é muito legal, sabe? Eu em nenhum momento tenho a intenção de formar grandes artistas. Se esse aluno, se essa aluna quiser ser artista, poxa, eu vou ficar super encantado. Mas que ela vá procurar um outro caminho. Eu já fui lá e mostrei uma coisa. A minha intenção é trabalhar com movimento, a minha intenção é trabalhar com estímulo diferenciado, conseguir progredir isso de maneira muito segura. Epa, deu uma travadinha aqui? Ah, não, veio, voltou, liberou. Que bom. Engraçado, né? Que eu estava aqui, ó, 2 minutos antes de começar essa live, a internet voltou, porque eu não tinha internet. Eu ia fazer só aqui pelo 4G, e eu não ia conseguir fazer a outra página para vocês aqui para colocar no YouTube, porque a outra aula da semana passada eu já retirei a aula. E aí eu vou subir essa aula aqui. No final dessa live, eu já subo essa aula para que vocês tenham informação sobre o que eu falei para vocês, as anotações que eu faço, eu coloco aqui para vocês, tá? Então, vou colocar mais um ponto aqui, para que vocês não fiquem sem o conteúdo, tá bom? E aí, vão lá no YouTube depois e vejam tudo que eu falei. Lembrem aí, vão acompanhando, vejam os tópicos que eu estou colocando em tópicos, tá, gente? Então, vocês vejam os tópicos que eu coloquei aqui e aí acompanhem com a minha fala, beleza? Porque é uma aula. Se você não é professor ou professora de educação física,
Poxa, gente, é meio pesadinho o assunto aqui. O assunto é realmente para professores de educação física que querem trabalhar com algo diferenciado e mostrar um trabalho diferenciado e produzir alguma coisa, um conteúdo maior que seja diferente do que é o de comum hoje em dia, tá? Então, trabalhem com circo, é uma tremenda de uma ferramenta. Professor de educação física com aulas de circo não fica sem trabalho. Pode ter certeza disso que o professor não fica sem aula. Todo professor de circo que eu conheço está trabalhou até na pandemia, inclusive eu trabalhei na pandemia também. Trabalhei bastante com aulas online, ok? Então, eu já fiz uma analogia para vocês aqui das modalidades do circo, né? Porque as modalidades do circo fizeram parte de muitos trabalhos que eu realizei. Eu já comentei isso aqui com vocês. Já dei esse spoiler sobre a equipe de tênis que eu trabalhei. Agora me vem na cabeça só a equipe de tênis. Eu trabalhei com outras modalidades, mas não estou lembrando agora, gente, não fugiu. Acho que eu trabalhei com vôlei também, se não me engano. E vôlei também eu coloquei o circo. Ginástica olímpica também, mas foi pouco tempo assim que eu trabalhei. Porque na realidade, assim, eu gosto muito dessa parte prazerosa da atividade física. Eu gosto que a atividade física proporcione um prazer maior do que a condição física. Eu acredito que as duas coisas estão associadas e aí eu posso uma coisa pode puxar a outra. E eu não posso deixar uma de lado. Tudo bem que a exigência sobre o gestual técnico de cada modalidade, eu falando em alto rendimento, porque eu citei o tênis, né? É necessário, é fundamental e tem que existir. Tem que existir realmente. Tipo 80% do treino é isso. Eu estou dizendo em esporte de alto rendimento, preparação física, que são aqueles 25% e tal, que às vezes vai a 25% de preparação física, 20% de preparação física, que não é sobre o gestual técnico, estou dizendo preparação que vai trazer um condicionamento físico maior, tônus, uma resistência maior, focada em desenvolvimento muscular mesmo, não desenvolvimento e preparação dentro do gestual técnico, tá? Porque o gestual específico da modalidade, porque 80% do trabalho é em cima do gestual específico quando estamos lidando com modalidade esportiva. Isso é fato, isso não tem como fugir, tá bom? Mas a equação disso é muito interessante, porque um atleta não é uma máquina, um atleta é um ser humano, né? E tratando de pessoas amadoras ou de pessoas normais que querem fazer um condicionamento físico e cuidar da saúde, estar feliz, estar alegre o tempo todo, estar contente, faz com que essas pessoas consigam ter uma rotina mais interessante, consigam trabalhar melhor, consigam estudar melhor, dormir melhor, né? E fazer uma atividade física melhor também, por que não? Se elas estão felizes com aquilo que elas estão fazendo, elas vão ficar mais tranquilas. Então, a atividade física com o circo que eu proponho é justamente isso, é trazer uma metodologia que consiga complementar a atividade física. Ou, se você quiser trabalhar somente com o circo, excelente. É possível? Claro que é possível. Você consegue focar dentro das atividades físicas e implementar somente com aulas de circo. Tem alunos que não gostam de ficar dentro de uma academia, tem alunos que não gostam de ficar dentro de uma sala fechada, no condomínio e tal, preferem ao ar livre, e você tem essa possibilidade de proporcionar esses momentos, ainda proporcionando atividade física diferenciada. Olha que legal, não é? E o seu equipamento, olha que supimpa, você leva numa mochila. Leva tudo na mochila, professor, professora, você não precisa de muita coisa. É pouca coisa. Se vocês olharem aí no Instagram, aqui no Instagram, para quem não tá, para quem está no YouTube não, mas para quem está no YouTube vai para o Instagram e veja lá no Instagram que eu tenho alguns posts mostrando uma rotina que eu estou fazendo de treino, que é uma mochilinha pequenininha, uma mochila pequena. Eu levo um slackline, uma bolinha, uma toalha e mais alguma coisa que eu não lembro agora o que eu levo. Acho que um colchonetinho, acho que eu levo um colchonetinho para poder fazer o meu treino, fazer uma rotina de treino. Ótimo.
1 hora de treino, meia hora de treino, excelente, é o suficiente. Então, se você vai para a casa do seu cliente e vai trabalhar com o personal, você consegue levar seu equipamento nas costas, tranquilinho, ainda consegue acrescentar mais coisas. Disco de equilíbrio, você consegue levar também para poder melhorar essa condição, para que o seu aluno, a sua aluna vá para o slackline, entendeu? Faz um treino no solo, depois vai para o slackline. Então, as possibilidades são gigantescas, gente. É muito grande o leque. E o legal é estar dentro da atividade física de forma diferenciada. Estar dentro da atividade física proporcionando algo não comum, proporcionar algo interessante, que as pessoas sintam-se motivadas a descobrir sempre novos movimentos, novos recursos para conseguir ultrapassar aquele limite. E aula de circo, gente, o tempo todo você está ultrapassando o limite. O tempo todo, todos os movimentos são desafiadores. Todos os movimentos pedem esse tipo de desenvolvimento, que a pessoa queira mudar mesmo, o tempo todo, porque você tem que tratar com resiliência, cada proposta que o professor faz é uma proposta que vai ter que envolver um objeto, pelo menos, que o seu corpo vai ter que coordenar o movimento de membros superiores com membros inferiores ou membros superiores, os dois, um de cada vez, ou os dois juntos, um para cima e um para baixo. Estou falando do malabarismo, né? Mas se você for coordenar, por exemplo, o slackline, for subir no slackline, você vai precisar coordenar o seu equilíbrio, assim como no disco. Claro, gente, estou falando assim, cada professor e cada professora sabe a hora de implementar o aparelho mais difícil para o seu aluno, para a sua aluna. O aparelho aéreo, também, você pode levar o aparelho aéreo. O tecido, que eu já citei aqui, que eu trabalhei com terceira idade já, consegue trabalhar com a terceira idade e se divertir. Os velhinhos se divertem em brincar com o tecido e puxar o tecido. O tecido cai neles, cai no rosto, eles se atrapalham todo e tal. E eu fiz uma situação muito confortável de colocar colchão, colocar almofada em volta e tal. Vai ficar, se por um acaso caísse, tu caía no macio. Então, são N possibilidades de se proporcionar atividade física para os seus alunos. Então, professor, professora, não fique sem aulas de circo. Aprendam a trabalhar com circo, descubram as aulas do circo. Não é necessário ter a prática do circo. Experimentem essa movimentação, descubram esse movimento do circo. É super importante você ter mais uma ferramenta para proporcionar isso para o seu aluno, para a sua aluna. Eles vão ficar felizes que você chegue com uma nova proposta. Você pode ter certeza disso. Ninguém vai se sentir o palhaço do circo. Na realidade, assim, alguns vão se sentir o palhaço do circo, mas vão se divertir em ser o palhaço do circo naquele momento. Porque é agradável estar ali trabalhando e se divertir. Quem que não gosta de se divertir? Perceber que aquele movimento você não conseguiu superar e você vai se divertir com aquela situação e na próxima aula você tenta de novo e você chega com outro movimento na outra aula e oferece para o seu aluno. Ah, mas é que lá eu não vou treinar? Não, treina esse aqui também. A pessoa vai se desafiar o tempo todo, tem que ter resiliência, tem que ficar criando. O professor e a professora tem que buscar um novo sentido da aula, assim, buscar uma nova intenção para que esse aluno sinta-se à vontade em estar com você sempre trabalhando. E eu estou falando assim com o personal, tá? Então, o personal você consegue oferecer isso. Você consegue trabalhar com o circo e trazer para o seu aluno essa satisfação com atividade física, que é a maior dificuldade hoje em dia, as pessoas quererem se mexer, as pessoas, deu a pandemia e não sei o quê, todo mundo tentou, mas não é todo mundo que se sente motivado a fazer uma atividade, gente. É necessário você provocá-las de vez em quando para que elas saiam dessa rotina e sintam-se dispostas a buscar esses movimentos para adquirir a condição física dela mais interessante. E quanto mais recurso você tiver, melhor. Quanto mais recurso você puder proporcionar para o seu aluno, melhor. Quanto mais modalidades do circo você puder oferecer, ótimo. Quanto mais desafios com essas modalidades, quanto mais escalável você possa ser para oferecer esse desafio com segurança, excelente, excelente. Porque para o circo, gente, só tem uma coisa que me incomoda, sabe?
é as pessoas se divertirem demais toda vez que eu dou aula. Toda vez que eu tenho um aluno, tenho uma aluna que está ali fazendo uma aula de circo, não tem um que não se divirta. Pouco provável que essa pessoa fique mal-humorada com você porque você está passando uma atividade diferenciada para ela. Pode ter certeza que ela vai vir junto de você e vai se propor a estar junto para superar esse desafio que você passar a ela, sabe? E aí, com o tempo, você consegue cativar mais essa pessoa, porque as pessoas querem isso, elas querem novos desafios. Elas não querem ficar numa mesmice ali o tempo todo, na rotina de exercício. Quem gosta de fazer exercício gestual técnico contínuo são pessoas que têm realmente propensão à competição. Pessoas que estão ali dispostas a competir, sim, treinam e ficam muito tempo sobre aquele mesmo movimento ali, um tempão, para superar em cima daquele gestual técnico. Ciclismo, tênis, natação, vôlei, acha que vôlei não fica ali batendo bola, fazendo saque, 350 mil saques por vez. Futebol também fica chutando a mesma posição, vários chutes, várias vezes, 500 chutes. Gente, esporte é desse jeito. Esporte você tem que acertar. Quanto mais preciso você for, melhor. O circo, você precisa ser preciso, mas ele não é competitivo. Você não vai ter limites para poder fazer. Você não vai ter uma competição que você tem que ir lá e apresentar isso e tal. Não, só se você quiser apresentar, fazer uma apresentação no final do ano e treinar para isso, aí tudo bem. Aí eu concordo que você vai ter que praticar e repetidas vezes vai ficar insistindo sobre aquele movimento para que aquele movimento seja perfeito. Aí tudo bem, concordo com você. Agora, se você tem o circo como uma ferramenta para proporcionar um prazer para o seu aluno, para a sua aluna, ótimo, gente. O circo é isso aí, é proporcionar desafios, é trazer a pessoa para um mundo diferenciado de atividade física que ela desconhece. E ninguém trabalha com isso, gente. Ninguém trabalha com circo. São poucos os professores de circo. Eu estou nessa jornada aqui há muitos anos, eu formei muitos professores de educação física e alguns estão aí, e os que estão se dando bem. Dá uma olhada lá no meu Instagram, olha lá, tem publicação de professores que estão indo bem. Eles estão bem, está indo bem. É uma coisa que é uma modalidade diferenciada de atividade física que é muito, muito contemporânea, é muito novo. Hoje em dia está ao nosso acesso. Antigamente não era, não tinha esse acesso das modalidades circenses e das atividades circenses, e nem o conhecimento de como se desenvolvia tudo isso. Hoje em dia a gente já tem isso, porque o próprio circense abriu esse leque de atividades. Nossa, o que aconteceu, gente? Aqui estão alguns resultados. Nossa, travou aqui. O circense abriu a vida deles em comunidade para que outras pessoas participassem do circo, para que o circo continuasse, não se perdesse esse movimento. E hoje em dia a coisa tá mudando muito, tem muita atividade nova entrando, tem cada coisa diferente, legal aparecendo para se trabalhar em circo, que tá, sabe? Então é mais movimento, são mais pessoas, são outros olhares. Isso é sensacional, esse movimento, essa mutação, eu acho ótimo, adoro ver isso. Constantemente eu vejo aqui na internet, nossa, gente, no mundo inteiro tem esse movimento, sabe? Então, você que é professor, você que é professora, pega esse leque, pega esse gancho, vai lá, trabalha com circo. Circo é legal, garanto para você, você vai se dar bem. Você vai se dar bem, não vai ficar sem aula. Você vai ser atrativo com seus alunos. Em qualquer instância que você quiser trabalhar, em qualquer tipo de modalidade esportiva que você quiser trabalhar, se você tiver essa ferramenta ao seu lado, você também agrega um tipo de valor que a sua aula fica atrativa, os seus alunos vão gostar de estar junto de você e treinando. Porque quando você entra com essa atividade, você quebra a rotina deles. E quebrar a rotina dentro de atividade física é excelente. Tá bom? Pessoal, toda terça-feira, às 8h30, eu estarei aqui. Se você que está aqui comigo, muito obrigado se você ficou aqui, acompanhou. Eu não consigo ver aqui direito quantas pessoas acompanharam comigo, mas quem esteve comigo até hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Toda terça-feira eu vou trazer um conteúdo novo sobre circo. Visitem as minhas páginas, visitem minha página no YouTube, é o rodrigobianchini.com.br no Instagram e Circo Multiplicador lá no YouTube.
visitem a minha página, vejam que tipo de trabalho que eu desenvolvo, que é super legal, tá bom? Tem muita coisa para falar para vocês ainda, eu quero, se deixar, eu fico aqui a noite inteira, mas eu não quero ultrapassar os limites e eu quero deixar um pouquinho para a semana que vem, que eu tenho mais coisa para contar para vocês, tá bom? Quem está no YouTube, por favor, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, não esquece. Dá uma fortalecida para mim aí, por favor. E assim que tiver novos vídeos, eu te aviso para que você participe das nossas aulas, beleza? Gente, muito obrigado, boa noite, fiquem bem aí. Espero vocês até terça-feira que vem. Tchau, goodbye, muito obrigado.